Agora, apresentarei meu trabalho sobre análise in silico da expressão diferencial de prion e marcadores de Stamens no contexto do GBM. GBM é o mais comum e letal tumor cerebral primário, muito heterogêneo e infiltrativo, com um prognóstico ruim e grande recorrência. Células-tronco de GBM são as responsáveis pela origem e manutenção do tumor, se autorreplicando e diferenciando em diferentes fenótipos celulares. A proteína prion é uma glicoproteína ancorada de membrana, muito conservada. Esse TIP1 é um gene que codifica a coxaperona Hop, que é uma parceira da prion tanto no contexto do GBM quanto das células tronco neurais, modulando diferentes processos biológicos. O nosso grupo explora essas duas proteínas nos dois diferentes contextos. Os nossos objetivos nesse trabalho foram explorar trabalhos disponíveis em bancos de dados públicos, com o intuito de observar a expressão diferencial de proteínas de interesse do grupo, tanto no contexto de células tronco embrionárias murinas, quanto no GBM. Então, para isso, comparamos os resultados de proteômica de um trabalho de REC293T nocaute para esse TIP1, que tinha um background semelhante às nossas células tronco embrionárias murinas, que expressavam níveis reduzidos de STIP1, que foram gerados previamente pelo nosso grupo. E, além disso, buscamos compreender melhor o perfil das GSCs e a sua expressão de proteínas, tanto em linhagens quanto em amostras de pacientes. Para isso, primeiro foi feita uma pesquisa por datasets no PRIDE. O material foi processado no MaxQuant para o assembly de peptídeos, e as tabelas geradas foram processadas no Perseus, que facilitou a filtragem, normalização e a realização dos testes T, em dois trabalhos de linhagens celulares e em um de amostras de pacientes, onde foi feita uma comparação entre amostras que tinham uma maior ou menor expressão de ITGA6 e prion, segundo uma divisão em quartis. Como veremos em seguida, será feito um comparativo entre resultados prévios do nosso grupo, que utilizaram células tronco embrionárias murinas, expressando baixos níveis de STIP1, com um trabalho de proteômicas de células REC, nocaute para STIP1, em razão de seu background semelhante com níveis baixos de STIP1. Agora, vamos começar falando sobre a REC. Primeiro, em relação à REC Knockout, foi gerado esse vulcano com 160 DEPs, sendo que as DEPs marcadas estão na intersecção com os resultados de transcriptômica gerado pelo nosso grupo de células-tronco embrionárias, que foram um total de 9, além da STIP1, sendo que já vimos em um QPCR que a MID1 está não regulada no nosso modelo de células-tronco, também. Assim como podemos ver aqui no modelo de proteômica, que foi no vulcano de proteômica, que foi gerado nos resultados. Agora podemos falar sobre os dados de GBM, onde foi comparada a expressão entre um pool de linhagens cultivadas como esferas contra o cultivo em monocamada, o que resultou no vulcano amostra com Q de 70 DEPs. Com isso foi possível realizar o enriquecimento das DEPs que estavam enriquecidas nas esferas. Esse enriquecimento mostrou que nos processos biológicos houve um enriquecimento de processos associados à adesão, à membrana e organização de citoesqueleto, além de componentes celulares associados aos filopódios, projeção celular associada à quitina e vesículas. Agora podemos passar para os dados de pacientes. De um total de 26 amostras, selecionamos o quartil inferior e superior. Então, com um N igual a 6, segundo a intensidade de prion, identificando algumas DEPs, fazendo um enriquecimento em seguida, para prion high. Com isso, vimos que a função molecular estava enriquecida, o transporte transmembrana e o funcionamento da T-pase e na DH, por exemplo. E para componentes celulares, estavam enriquecidas vesículas exocíticas de membrana e vesículas sinápticas de membrana. Em relação à ITGA6, foi feito o mesmo processo de divisão em quartis, que gerou o vulcano ao lado, destacando CNTFR, que é uma proteína associada à ciliogênese, que é um processo de interesse do grupo, que apareceu em alguns trabalhos. E com o enriquecimento do high ITGA6, podemos observar o enriquecimento de funções moleculares associadas à ligação à clatrina, então associada a vesículas, e além de adesão celular, e componentes celulares associados a endossomo, vesículas e filamentos de actina. Com isso, concluímos que houve uma intersecção entre os DEPs e DEGs em células REC, STIP knockout e as células
tronco embrionárias murinas que expressavam baixos níveis de STIP1, e sendo que um dos resultados já foi validado in vitro, da MID1. Foi observada a expressão diferencial de TGA6 CD44 STIP1 na comparação entre as linhagens em esferas e aderente, com um enriquecimento do processo de adesão e dos compartimentos de vesículas para as esferas. E os comparativos das amostras de pacientes de GBM nas formas de quartis, com diferentes expressões de TGA6 e PRPC, apontaram proteínas associadas à adesão celular e formação de vesículas, para o caso do TGA6 high, e associadas a vesículas e transporte de transmembrana, no caso do PRPC high. Futuras validações in vitro dos resultados apresentados serão de suma importância. Aqui estão algumas referências. Muito obrigado pela atenção.